Irmãos, bom dia, graça e paz. Nós vamos hoje encerrar a nossa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Estivemos aqui, como o Geraldo disse, por 2 meses e meio estudando a carta, uma carta extremamente rica e que falou muito ao nosso coração. E nós pensamos juntos aqui em, nesse momento, fazermos um review aqui, passar a carta inteira em 1 hora, para que quem perdeu alguma coisa pudesse hoje acompanhar, e para quem esteve aqui o tempo todo, que a gente pudesse relembrar e às vezes trazer alguma coisa a mais, alguma coisa que fica no coração. A gente sempre gosta de, ao final de todos os textos, de trazer alguma aplicação, é mais ou menos assim, a gente conversa 1 hora aqui sobre um tema e juntos a gente diz, e o que é que fica disso tudo? Após ler esse texto, o Espírito Santo fala conosco de diversas maneiras, às vezes de maneiras diferentes com cada um de nós, mas sempre tem algo importante no texto que fica. Então a gente queria convidar vocês para conosco aqui, a gente abrir a Bíblia aqui na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 1, e nós vamos juntos então bater um papo aqui sobre tudo que nós vimos durante esse tempo em que estivemos juntos aqui. Nós convidamos o Dr. Marcelo Henrique, que esteve conosco como aluno aqui em quase todas as aulas, e foi uma sugestão do pastor Lucas. Vamos convidar alguém que esteve frequente durante esse tempo. Inclusive o Dr. Marcelo Henrique será um dos professores do próximo curso, que começa na semana que vem. Eles vão estudar a 1 Pedro, e um livro maravilhoso. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na Escola Dominical, e já fica então no começo da aula um convite para quem está aqui ou para quem está em casa assistindo para acompanhar o estudo de 1 Pedro. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos orar? O Geraldo vai fazer uma oração aqui, nos conduzir a oração para a gente começar. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos com um propósito, primeiro de louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, e nós rendemos neste momento louvor ao Senhor. Em segundo lugar, queremos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Queremos aprender da Tua Palavra e que o Senhor abençoe este momento. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, esteja presente aqui entre nós. E que possa nos instruir, possa tirar tudo que tem dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que a gente possa enxergar e ouvir o que o Senhor tem para falar para nós esta manhã. Que o Senhor realmente toque no coração de cada um aqui. Que ao lermos a palavra do Senhor, que o Senhor possa nos instruir, que a gente conheça um pouco mais do Senhor e possamos ter mais comunhão com o Senhor, estarmos mais próximos de Ti. Clamamos ao Senhor, fala conosco neste momento, uma carta tão rica, tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós, para nos instruir, para falar como nós devemos viver, Senhor Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para quem não acompanhou desde o começo, acho que a primeira coisa importante que nós precisamos ter em mente é de como essa igreja surgiu. Essa igreja, para quem Paulo escreveu aproximadamente 10 anos depois do surgimento, surgiu conforme uma história que está contada lá em Atos 16. Se vocês depois puderem folhear, é muito importante ver como Deus agiu. Paulo tinha a intenção de ir para um lugar, Deus o leva para outro, e em circunstâncias diferentes. Paulo e Silas são presos, e a gente até trouxe aqui no nosso último encontro, de maneira maravilhosa, apesar de presos e açoitados, eles de madrugada cantam louvores a Deus. Paulo tinha plena consciência de qual era o propósito de vida dele, então tudo que acontecia com Paulo, ele analisava sob a ótica do que é que Deus queria com isso tudo, né? Essa carta foi escrita provavelmente de Roma, onde Paulo estava preso. Foi escrita aproximadamente 61 anos depois de Cristo, ou seja, 61 anos após a passagem do Senhor Jesus pela terra. E Paulo escreve essa carta fundamentalmente com alguns objetivos específicos. Primeiro, agradecer à igreja de Filipos pela doação que foi feita a ele. Eles tinham mandado um personagem bíblico que aparece só aqui, chamado Epafrodito, para levar uma oferta para Paulo. Então Paulo escreve essa carta para agradecer aos irmãos da igreja de Filipos. Ele escreve essa carta também para
dar algumas exortações à igreja, especialmente de que eles vivessem em unidade, de que eles tivessem os interesses dos outros acima dos interesses deles próprios, algumas aplicações práticas a respeito de problemas da igreja. Tinha gente brigando na igreja, líderes da igreja discutindo, e ele fala sobre isso também. Então Paulo, e aí eu não sei o Geraldo aqui, o doutor Marcelo, é extremamente prático ao escrever a carta. Essa é uma carta amorosa de alguém que escreve para alguém que se ama. Eu não sei vocês aqui, a gente não escreve muita carta hoje, né? Mas essa é uma carta de amor de Paulo para a igreja de Filipos. Quem ama agradece, diz que está com saudades, como Paulo fez. Quem ama exorta, quem ama chama atenção, quem ama diz para a pessoa o que ela deve fazer. Então Paulo faz isso tudo nessa carta maravilhosa, que é uma carta que traz uma mensagem fundamental de alegria. Fundamentalmente de alegria, por favor. Uma das coisas que nos chama a atenção nessa carta, o Ariel mencionou bem, o Wilson identificou esses pontos fundamentais, é que a mensagem, essa mensagem que Paulo transmite a essa igreja, além da sua constituição sensível, né? Porque nós estamos aqui tratando de todos esses elementos sensíveis que são atemporais para a nossa igreja, para a igreja enquanto comunidade, para a igreja em sentido global. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, foi a preocupação de Paulo com o relacionamento. O relacionamento que a despeito de qualquer circunstância, Paulo ele vai contando a sua história de dores, de lutas na sua caminhada missionária, evangelística, mas sem esquecer-se do relacionamento com aqueles que são fundamentais, que foram fundamentais naquela caminhada e são fundamentais na nossa. Quando ele fala aqui, olha, pensar e praticar, são desafios constantes para nós. São desafios que Paulo deixou como mensagens extremamente relevantes. Então, o conteúdo ali, pragmático, Geraldo, dessa carta, esse conteúdo é impossível que nós não a leiamos e a estudemos, como fizemos durante esse tempo especial, sem que isso nos marque muito. Isso, como aluno, foi uma coisa que eu percebi que vocês deram muita ênfase, trouxeram exemplos práticos, agregando esses exemplos à nossa realidade, e é o que Paulo desejava que acontecesse. Esse cumprimento inicial, se você pegar no capítulo 1, no versículo 2, quando Paulo diz aos filipenses, graça e paz, nós podemos ver juntos aqui que ele tem um significado muito grande. Ele une o shalom hebraico com o cumprimento grego tradicional, então ele junta as duas coisas. Isso quer dizer tanta coisa. A gente ficaria aqui talvez uma hora inteira falando sobre o que é graça e o que é paz, que é o desejo, o voto inicial de Paulo aos filipenses, mas ele junta as duas coisas, dando-nos a entender uma coisa muito importante, que é, essa carta foi escrita para todos. Alguns ainda imaginavam que os judeus, apesar da passagem de Cristo, eram um povo diferente. Não, Paulo junta essas duas coisas. Quando hoje nas nossas igrejas, em casa, com os nossos amigos, nós nos cumprimentamos dizendo graça e paz, a gente está querendo dizer isso tudo aqui. Todas essas coisas, todo esse conteúdo do Evangelho da salvação em um cumprimento. Ele não é sem sentido, ele não é proforme apenas, ele é um cumprimento que traz grande conteúdo para todos nós. Logo depois nós vimos ali que Paulo vai orar pela igreja de Filipos, vai demonstrar a alegria que ele tem. O Geraldo esteve conosco aqui durante esse tempo e vai demonstrar mais uma vez que o coração dele estava focado no Evangelho, não é isso? Quem aqui é jovem, adolescente, menos de 18 anos? Levanta a mão. Fora um que está mentindo aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Paulo escreveu esta carta para os filipenses, onde ele estava? Qualquer um pode responder. Em Roma. O que ele estava fazendo lá em Roma? Ele estava preso. Muito bem.
Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Sabe o que me deixa assim maravilhado ao ler essa carta aos Filipenses que Paulo escreveu? Eu fico pensando se eu queria que você pensasse, se você estivesse preso lá em Roma, injustamente, e ele estava preso porque ele pregava o Evangelho, que você imaginasse, se você fosse escrever uma carta para o seu pai, para um tio, para um amigo, o que você iria escrever? Eu acho que se eu fosse escrever uma carta para um amigo ou para minha esposa, eu ia falar, nossa, aqui está tão difícil, aqui está tão ruim, nossa, orem por mim para que eu consiga sair dessa prisão, eu quero visitar vocês, eu quero, como que está aí, está tudo bem? Nossa, mas aqui está tão, eu ia reclamar tanto da minha prisão. E aí o que me deixou aqui maravilhado é que a vida de Paulo, ele tinha um foco em outra coisa. Ele já não se importava muito com a situação pessoal dele, mas o foco dele estava no Evangelho e em Jesus Cristo. Por isso, como que ele começa aqui, igual o Arenilson falou e o Marcelo falou, ele começa dizendo que ele estava louvando a Deus pela vida dos filipenses. Ele amava os filipenses, ele tinha carinho pelos filipenses. Então, ainda que ele estava preso lá em Roma, mas ele começa falando, olha, eu louvo a Deus pela vida suas, vocês são pessoas maravilhosas, eu amo vocês. E aí ele continua aqui falando, lá pelo versículo 4, que ele estava orando por eles. Imagina, ele que estava preso, não sabia se ia ter comida amanhã. E eu acho que nós falamos aqui, preso lá não era ficar só dentro de uma cela que talvez fosse melhor, ele ficava acorrentado, uma corrente no braço dele, e outro homem do lado dele, que era o soldado romano, acorrentado, 24 horas por dia acorrentado, e outro homem do lado dele. Nossa, devia ser ruim demais. Imagina isso. E mesmo assim, ele começa a carta falando, eu amo vocês, eu amo vocês, eu oro por vocês. Agora é interessante, né? Não era simplesmente porque Paulo fundou várias igrejas, essa foi uma delas que ele fundou, mais ou menos 10 anos atrás dele escrever essa carta. Ele passou por lá, pregou, apanhou lá, tudo, mas ele foi e fundou aquela igreja, então ele tinha amor. Será que ele tinha amor só porque ele apanhou na cidade? Eu acho que poderia ser o contrário, não. Alguém olha aí no versículo 5, é o começo do versículo 5. Dá para ver que Paulo tinha um amor, um carinho por aquelas pessoas, porque sabiam que eles eram pessoas comprometidas com Deus. Me chama a atenção aí, Geraldo, acho que no versículo 8 aqui, ou 7, quando ele diz que tem saudade, diz que Deus é testemunha da saudade que ele tem dos irmãos, ou seja, ele não estava tendo a oportunidade de presencialmente estar lá com esse povo, mas ele amava esse povo. Os destinatários da casa era gente do coração, ele saudade. Porque eram pessoas comprometidas, por isso ele tinha tanto orgulho daquele povo, porque eram pessoas comprometidas com o Evangelho. Aqui fala durante todo o texto, e eu já estou terminando essa primeira parte, que, não sei se vocês sabem, eles eram pessoas, a maioria deles da igreja, porque tem uma ou outra bem de vida, mas a maioria era pessoa pobre e simples. E eles ajudaram desde o início que Paulo passou por lá, no sustento de Paulo. Eu fico imaginando, imagine só essa igreja se organizando para enviar a oferta. Porque não é igual a nossa igreja aqui, não é que você dá o dízimo e você dá uma oferta. E é o seguinte, eram poucas pessoas. Nós precisamos arrumar alguém em quem a gente confie, precisamos levantar dinheiro, recursos. Essa pessoa vai andar mais de 1000 quilômetros para levar a oferta. Olha a consciência da importância do ministério de Paulo. Alguém vai levar. Por quê? Porque Paulo deve estar precisando. Não tinha correio. E Paulo não era um pidão. Não depositava dinheiro na conta. Tinha que alguém pegar os mantimentos e levar. Ou pegar o dinheiro, não tinha banco, levava por 1000 quilômetros para chegar lá e comprar algumas coisas. Viagem de muitos dias. De muitos dias, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada disso. E eram pessoas pobres, não é igual nós que pegam um dinheiro, às vezes que sobrou naquele mês e dá. Não, eles tiraram do sustento deles, do dia a dia, de uma roupa nova, de um cavalo que ele ia comprar mais, um boi, né, porque não tinha carro naquela época. Ele tirou dinheiro disso, como se hoje nós fôssemos trocar de carro,
né? Estou precisando, meu carro já está vendo, não, mas esse dinheiro que eu vou trocar de carro, esses 50 mil, eu vou dar, na verdade, uma oferta para ajudar aquela outra igreja. Então não era uma coisa que não fazia diferença, era uma coisa que fazia muita diferença. Eles estavam tirando o sustento deles para ajudar outros. E olha só, tem uma coisa muito importante no final aí do versículo 11. Paulo é prático e Paulo tem certeza do que ele está fazendo. No final das contas ele diz aí, ó, para a glória e louvor de Deus. Todas essas coisas, ele louva, ele agradece, ele está com saudade deles e tal. Olha só, doutor Marcelo, a consciência que Paulo tem. Tudo que ele está fazendo tem um objetivo, para a glória e louvor de Deus. Existe, eu penso que há um duplo sentido nesse propósito que parte do Evangelho, como o Geraldo falou. Essa exortação à alegria que Paulo já começa o livro fazendo, ela é não complementada, mas ela é, digamos, consolidada com essa glorificação que o Arilson falou. Você não está se alegrando porque está tudo certo, porque está tudo bem, porque, né, 110% Deus está mandando maná. Não, ao contrário. O exemplo de Paulo arrasta para essa outra direção. Olha, É uma alegria, parece, de alguém que o algo maior, a consciência tem uma consciência da absoluta missão dessa dele, missão, né? é muito maior que qualquer outra coisa. Então, assim, o Fábio Maurício até estava aqui na primeira aula, tá? No final ele me chamou e falou assim: eu acho importante demais essa consciência, estar alegre, estar contente. No meio das coisas eu não tinha dificuldade, claro que tinha. Não é uma alegria boba de ficar rindo de tudo, para tudo, que está tudo às mil maravilhas, não. É uma alegria que percebe as coisas ruins, coloca isso tudo na balança e vê que no final das contas a missão é uma só. E isso é suficiente para que o coração dele esteja alegre. Dando uma adiantadinha, né, do que o Geraldo falou, acho que a irmã Geisa, né, ele falou, você está dando spoiler, leu aquilo que, né, da minha próxima fala. Na relação direta do que deve nutrir o nosso pensamento, do que deve nutrir a nossa esperança. Essa carta, eu identifiquei, a alegria é mais do que sintomática, mas a mensagem agregada de esperança, algo que você absolutamente não percebe, porque ter esperança naquilo que você está dominando, nota 10, tudo certo, mas é aquela esperança transcendente, que vem de uma convicção que não depende de você, que é fruto do Espírito Santo. Então, o que você deve pensar? O que você deve trabalhar para que esta paz que excede todo entendimento faça um sentido real? Eu estou preso, eu estou sendo processado, estou sendo esculachado. Posso morrer? Posso morrer sem ter o contato com esses irmãos. Estou escrevendo aqui, embora no momento ele vai falar que tinha certeza que seria libertado. Mas ele podia até pensar, eu acho que eu nunca mais vou ver esses caras que eu amo tanto, que tem me abençoado, me mantido. Não, mas eu tenho uma esperança que é muito além disso. Gente, a partir do versículo 12 aí, você vê o título está dizendo o seguinte, capítulo 1, versículo 12. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. O dia que eu li isso aqui, eu falei, como é que pode? Paulo estava preso, ele queria evangelizar a Ásia, Deus mandou ele para a Europa, com um soldado amarrado a cerca de 45 centímetros dele o dia inteiro, o tempo todo, de vez em quando ainda passando uns perrengues. E aí ele fala, não, a minha situação contribuiu. E aí ele vai trazer, dizendo por que contribuiu. E ele fala, os inimigos dele acabaram contribuindo também. E aí ele exalta aquele que prega a mensagem correta. Ele diz, não, se a mensagem adequada no seu conteúdo está sendo pregada, ela é importante o suficiente. Mesmo que a motivação seja outra, Deus se preocupa muito com as motivações do nosso coração. Se você pegar o livro de Jó, do começo ao fim, você vai ver que Deus está preocupado, inclusive o diabo também, com aquilo que está dentro do coração do homem. Paulo está preocupado em evangelizar. E aí ele fala, desde que o evangelho esteja sendo pregado, está tudo certo. Está tudo certo. E aí ele fala uma coisa que depois lá no final do livro ele veio falar de novo, que como tinha gente pregada nele o tempo inteiro e tal, que a situação dele de estar preso contribuiu para que o evangelho chegasse a essas pessoas. E aí a gente pensa em nós. Deus nos dá a oportunidade na vida, na nossa caminhada, de muitas vezes
falarmos do Evangelho da salvação para as pessoas. E às vezes a gente só enxerga as adversidades, só aquilo que é ruim. Paulo tem consciência de que o fato dele estar preso fazia parte dos planos maravilhosos do Senhor para a vida dele e para a expansão do Evangelho. Caso Paulo não estivesse preso em Roma, talvez nós não tivéssemos hoje na nossa mão a carta aos Filipenses, a carta a Filemon, a carta aos Colossenses, se não me engano, ou seja, quatro cartas no mínimo foram escritas enquanto ele estava preso lá. Olha que preciosidade nós temos em mãos. Por isso Paulo diz com certeza: o fato de eu estar preso, a minha situação aqui, contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha que coisa. Por que ele escreveu a carta? Não, mas por que ele escrevia? Justamente uma coisa muito simples, porque ele estava preso. Por que outras várias cartas não foram escritas? Porque ele estava na viagem missionária, ele passava na igreja e fazia o quê? Ele falava. Aí ele ia instruindo a igreja falando. Às vezes ele ia pessoalmente, às vezes ele enviava cartas, muitas não estão aqui, nós não tivemos acesso. Essas especificamente, ele não tinha outra opção. Como ele não podia estar lá, ele escrevia as cartas. Então, por isso que nós temos assim, é difícil, né, fazer isso, mas às vezes até agradecer a Deus porque Paulo ficou preso, porque hoje nós temos a carta e nós podemos estudar. Né? Mas a consciência, em que pese era vontade de Deus. Mas a consciência, Geraldo, obviamente que não é uma questão de, não era o feiticeiro, nada disso, mas ele entendia esse evangelho totalitário que deveria prosseguir e chegar a nós, né? Depois, se você pegar aí o finalzinho do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, Paulo vem falar da prática da vida cristã. Ele vem dizer que a gente deve ter os interesses dos outros acima dos nossos, coisinhas simples, né? Básicas, você pensar mais nos outros do que em você mesmo, que nós devemos viver em unidade, e a gente também passaria aqui um tempo muito grande falando sobre unidade, o que isso significa na nossa caminhada. E aí ele começa a dar exortações e exemplos maravilhosos disso. O Geraldo esteve conosco aqui nesse módulo, e aí ele traz uma frase muito interessante que ele diz: completem a minha alegria. Ele fala: eu estou feliz, eu estou sabendo que vocês estão bem, que a igreja é uma igreja boa, e aí ele vem e diz: completai a minha alegria. Não é isso, Geraldo? Interessante que eu passei aqui 1 hora falando sobre alguns versículos. Eu vou falar agora em 2 minutos só. Quem está com a Bíblia aberta, vamos ler só o versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Pronto, só quero. Isso é um imperativo, isso é uma ordem que Paulo dá para todos nós. Seja você está aqui, tem 12 anos, 11, 15, 20, 50, 70. Paulo diz que nós temos que viver de modo digno do Evangelho. Esse viver aqui, ele estava dando ideia de cidadania, que nós somos cidadãos dos céus. Por isso ele pedia: viva a sua vida. E isso é para hoje e agora. Deus falando com cada um de vocês, falando: viva a sua vida de modo digno do Evangelho. Viva da forma como Deus quer que você viva. É uma coisa muito séria. E ele continua aqui dizendo algumas coisas um pouco difíceis. Ele fala aqui que o que para ele, para nós, é uma prova de salvação, a morte de Jesus por nós. O amor que Jesus teve por nós e se entregou na cruz para cada um de nós, para que nós, através do sangue derramado dele, a gente possa ter o perdão de pecados. Isso é para nós prova de salvação. Para as pessoas do mundo, isso é prova de quê? De perdição. É o que está aí na Bíblia. Então, o que para nós é salvação, para as pessoas que não conhecem esse Evangelho, ele é prova de perdição. E por fim, aqui, uma coisa que a gente lê e dói um pouquinho na gente, porque não é o que a gente quer ouvir na verdade, né? É o que ele fala aqui, que foi concedida a graça de padecer por Cristo. Então, nessa caminhada cristã nossa, Paulo fala aqui que nós não teremos só alegria, só coisas boas, só vitórias,
Não, eu sou filho de Deus, Jesus, eu oro em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Não, não vai dar tudo certo. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que vai dar errado. Tem muita coisa que vai ser difícil. Tem muitos planos que nós vamos fazer que não vão dar certo. Tem muitos relacionamentos que serão desfeitos. Tem muita coisa difícil para a gente enfrentar. Principalmente quando nós somos comprometidos com o Evangelho e a gente quer pregar o Evangelho, falar de Jesus. Mesmo assim, quando você tem essa disposição, muita coisa nesse plano seu de pregar o Evangelho vai dar errado. Mas aí aqui Paulo fala que nós temos a graça de padecermos, de sofrer, de ser difícil, isso por Jesus. É isso? Exatamente. Paulo então faz um apelo à unidade, né? Ele diz que quer que os destinatários da carta sejam unidos e de que eles tenham em mente mais os interesses dos outros do que os deles próprios. E depois que ele faz esse apelo, ele vem, Paulo é prático. A partir do versículo 5 do capítulo 2, Paulo vai dar um exemplo para eles, para que eles possam se espelhar para viver da forma com que ele está exortando que eles vivam. E o exemplo dele é básico. Ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Ou seja, ele dá o maior exemplo de todos. Ele vai dizer para eles: olha, vocês precisam viver de modo digno, vocês precisam se humilhar na presença de Deus, vocês precisam ter em conta muito mais os outros do que vocês mesmos. E eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo é Jesus Cristo, o exemplo supremo. Então, se você pegar dos versos 6 a 8, você vai ver Paulo celebrando a humilhação de Cristo. E dos versículos 9 a 11, Paulo celebra a exaltação de Cristo. E aí ele vem com aqueles textos que nós vimos aqui em detalhes. Cristo se humilhou, ele se fez figura humana. Quando ele diz que Cristo se fez figura humana, esteve aqui em figura humana, ele está querendo dizer, ele padeceu os problemas que nós temos, sem precisar. Cristo ia ao banheiro, Cristo cheirava mal quando a coisa pesava, Cristo se deparou com problemas com os quais ele não precisaria se deparar. Olha que coisa linda, mas ele fez isso. Nesse contexto algumas pessoas falam assim, mas ele desceu, ele resolveu descer, mas ele continuou sendo Deus, perfeito. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele não deixou de sofrer. Jesus chorou, né? Jesus se alegrou, né? E aí, Ari, eu pensei nessa questão extremamente relevante da humildade. Esses versículos, do 5 a 11, eles dão um encaminhamento muito interessante ao exaltar a humildade e a obediência. Inclusive o versículo diz: foi obediente até a morte de cruz, que era a pior morte que poderia existir. Sem a essencialidade da humildade, a obediência não faz sentido, porque a gente pode às vezes obedecer por diversas razões, por conveniência, por temor, né, a lei, etc. Não, mas ele inclusive ele nem precisava fazer isso, mas o fez. Então, nessa praticidade, né, que a Nilson estava falando, nós temos que nos preocupar com para onde iremos, sem dúvida alguma, para essa convicção, mas quais são os mecanismos que nós vamos utilizar, quais são as estações nas quais nós teremos que, evidentemente, parar, como o Geraldo falou, que as lutas terríveis, imponderáveis, inimagináveis chegarão, de uma forma ou de outra, chegarão. Não adianta, está tudo certo, aqui a prosperidade é plena, vem para cá, porque é 0800, problema, tranquilo. Não é assim. Não é assim. Paulo está dando um exemplo maior sobre isso. Veja só, no versículo 12 aí, Paulo vai trazer versículo 12 do capítulo 2. Paulo vai trazer uma exortação importante, muito incompreendida. Ele vem dizer para os crentes da igreja de Filipos e para nós hoje: desenvolvei a vossa salvação. E aí muita gente pega esse texto e interpreta e fala: se eu tenho que desenvolver, quer dizer que eu não tenho ainda. E aí nós vimos aqui, é muito importante a gente relembrar que a salvação é um processo, né? Um processo bonito, importante, que começa com a justificação, onde nós somos salvos da penalidade do pecado. Essa pena deixa de recair sobre nós
e recaiu sobre os ombros de Jesus naquela cruz. Então nós somos justificados. Esse processo continua com a santificação, e eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês com relação à santificação. Nós começamos a desenvolver a santificação no momento em que nós compreendemos quem Cristo é, e isso não vai acabar nunca. Nós estaremos sempre no processo de santificação. Por isso lá adiante Paulo diz que que continua prosseguindo para o alvo, ou seja, ele sabe que precisa chegar lá, até nós chegarmos no final desse processo, que é a glorificação, quando nós estaremos com Cristo Jesus e nós seremos salvos definitivamente da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Aí o pecado não vai mais existir e nós não precisaremos ficar lutando contra ele como estamos aqui na nossa caminhada aqui na terra. Nós não sabemos quanto tempo nós estamos lutando. Nesse contexto aí dessa caminhada, da continuidade, até acho que eu dei na aula do Geraldo, eu falei sobre uma frase do Lutero, né? Quando ele disse que, olha, eu achei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E aí eu tenho que continuar matando todos os dias, né? Então, assim, não é que as tentações elas deixam de existir a partir do momento que você, legal, estou salvo, santificado. Não é assim. É um processo de luta. Veja só, Paulo deu exemplos, o exemplo supremo, o exemplo de Jesus Cristo, mas como ele era prático, a partir do versículo 19 aí até o 30, ele vai dar dois exemplos que eles conheciam, gente que eles viam, para que eles pudessem viver da forma com que ele está recomendando. Quem foram esses dois exemplos? Quem se lembra? Timóteo e Epafrodito. E aí ele vem trazendo, ele traz adjetivos lindos para esses irmãos, gente que ele amava, e ele chama Timóteo de meu irmão. Ele exalta Epafrodito com diversos adjetivos muito importantes, e ele, sobre Timóteo, ele diz: eu não tinha ninguém melhor para enviar. Timóteo é o cara acima de qualquer suspeito, inclusive ele diz, ele é experimentado. E nós aqui, quando estudamos esse texto, falamos muito sobre amizade, porque nós às vezes não entendemos que Deus, o próprio Deus, coloca na nossa caminhada gente com quem a gente tem, e aí eu pego aqui um trecho do texto, afinidade de alma, e essas pessoas caminham conosco, é gente com quem a gente pode contar, gente que a gente avaliza, assina embaixo da vida da pessoa. Por isso que ele diz que Timóteo era experimentado, provado, caráter provado. É o difícil, imagina? Esse tem caráter provado. Difícil da gente falar isso de qualquer pessoa, né? E é maravilhosa a forma com que ele se refere a esses dois irmãos. E no final desse texto, quando ele fala dos dois, ele diz: eu estou mandando Epafrodito imediatamente, e eu quero que ele seja recebido por vocês com honra. Com honra. Epafrodito foi para lá, quase morreu, o texto relata isso, teve uma doença, quase morreu para cumprir a missão, e ele fala: quando ele voltar, eu quero que vocês o recebam com honra. E isso traz para nós mais um ensinamento importante. Nós temos muita dificuldade de honrar os irmãos. Na verdade, a gente tem muita facilidade de apontar os defeitos, de pegar no pé, de ver o que é aquilo, quais são as fraquezas e tal, e às vezes temos muita dificuldade de honrar, de dizer para a pessoa como você é importante no ministério que você realiza, como você é importante na minha vida, como o seu exemplo em determinada área foi importante para mim. Paulo derruba esse medo que nós temos de honrar as pessoas e diz: recebam Epafrodito com honra. É bonito isso? Eu acho que assim, essa afinidade de alma que você desenvolveu muito bem naquela aula, e foi uma aula até muito emocionante, sensível, sem dúvida alguma, terminando com a citação de Vinícius de Moraes, foi extraordinário. Agora, a afinidade de alma eu vou usar uma expressão que eu até ontem, reestudando, pensei nela. Ela significa amor fraternal corajoso. Eu acredito que nesses dias maus, tão maus, né, tão insensíveis, tão distantes de relacionamentos, que hoje você fica com medo de perguntar para a pessoa: como é que você está?
Porque a pessoa, a gente corre o risco dela responder. Você pergunta, você está bem? Você fala não, você está enrolado, né? Então, assim, não, é sério, a gente fica às vezes com medo. Ainda mais se estiver precisando de dinheiro. Aí você, o cara vai me pedir dinheiro, o cara vai pedir para eu levar ele em Goiânia, ou tá todo mundo doente, ele vai querer que a gente ore de madrugada. Então, assim, é amor fraternal corajoso, afinidade de alma. Você pode ter afinidade com pessoas para ir pescar, agora para andar junto, para quando todo mundo vazar, você ficar. Esse negócio é amor fraternal corajoso, que só o Evangelho, só essa esperança eterna, essa alegria que tem dele, que Paulo exorta, é que faz com que a gente tenha um pelo outro. Paulo foi largado na chapada. Não sei se você se lembra, quando ele escreveu a Timóteo, ele disse: todo mundo me abandonou, todo mundo me largou. Esse era o cara que está escrevendo essa carta. A Timóteo, né? não. Timóteo não. Timóteo não. Ele esteve com ele o tempo todo. Né? Eu acho interessante, diante dessas aulas e de ver como é o apóstolo Paulo, na minha mente, eu entendo, né? Eu interpreto assim, ele estava preso, algemado, mas na realidade ele era livre. Ele é quem estava livre. Porque cativo e preso era quem estava ali subjugando Paulo. Se a gente analisar o mundo espiritual, né, o contexto inteiro. Ele tinha certeza, por isso que ele fala que desenvolver a sua salvação. Porque a partir do momento que você desenvolve a sua salvação, você tem em mente da onde você realmente é, para onde realmente você vai, quem está realmente te esperando, você é livre. Exatamente. Né? E cativo era quem estava algemado. Preso eram muitos que Preso estavam. eram aqueles da guarda pretoriana, eles que eram presos, eles que eram cativos. E Deus colocou o apóstolo Paulo ali para libertar aqueles que estavam presos. Paulo conseguia entender, distinguir o conceito de ter liberdade em Cristo. E realmente muita a gente- gente é livre? A gente está livre? Tem gente que diz o seguinte: eu não vou mexer com esse negócio não, de seguir aí o Evangelho, de me tornar um cristão, porque esse negócio vai me restringir muito. Não vou poder fazer Um monte de coisa eu vou ter que deixar de fazer. E aí, na verdade, quando você mergulha no Evangelho, você percebe o contrário, que ter liberdade é justamente poder fazer todas as coisas e ser livre para não fazer algumas. E isso é profundo, isso vai ao buraco mais embaixo. Realmente é muito interessante. E aí Paulo estava preocupado também, se você pegar a partir do começo do capítulo 3, com alguns perigos que existiam lá, e o Geraldo trouxe muito bem esse início do capítulo 3 de Filipenses para nós. E aí, usando o que a Jurema falou, que o Paulo era líder, ele fala aqui uma coisa: cuidado! Essa é a palavra dele. Ele começa o capítulo 3 falando para todos: cuidado! Cuidado com o quê? Com os que ele chama aqui dos falsos mestres. Né? É fácil demais saber o que é falso mestre. É um mestre que é falso. Né? E ele é falso por quê? Porque ele ensinava coisas erradas. Naquela época tinha muitas pessoas que saíram, igual Paulo ia pelas viagens missionárias, tinha outros chamados missionários que iam também pregando pelas cidades. E muitos deles ensinavam coisas um pouco diferente do que era o Evangelho verdadeiro. Eles ensinavam que, além de aceitar para a sua salvação a morte de Jesus por você, porque nós sabemos, né, gente, que a morte de Jesus, a ressurreição, o sangue derramado é bastante para salvar a sua vida. Se você reconhecer o seu pecado, pedir perdão em nome de Jesus, saber que Jesus morreu por você, isso é o bastante para você ser salvo e estar com Ele. E algumas pessoas diziam: não, isso é importante, mas além disso você tem que fazer mais algumas coisinhas. E era isso que Paulo passa aqui, o restante do capítulo inteiro, falar: cuidado com essas pessoas. Ele chama de cães, né? De cães, muito pesado, de maus cães, ouvidos, né? E olha que alguns desses ali eram cristãos judeus, mas que não entenderam completamente o que queria dizer. Então eles saíam falando: olha, beleza, Jesus morreu por você, mas além disso vocês têm que fazer mais umas coisinhas e vai dar tudo certo. E ele fica tão bravo e fala: cuidado com esses ensinamentos. Cuidado com os ensinamentos que falam que agora que você tem Jesus, você vai ter dinheiro e vai ser rico.
Cuidado com os ensinamentos que falam que você vai ter tudo do bom e do melhor, porque essas coisas não são verdadeiras. Interessante aí a questão da circuncisão, né? Porque a circuncisão era um ato indispensável, uma condição para a salvação, um rito, né, importante. E aí, dentro desse contexto, a gente vai compreender que a circuncisão era um ritual externo que simbolizava a circuncisão maior, que era do coração, que só o Senhor Jesus poderia fazer. Que é a conversão, né? Que é a conversão em si, né? Na sua essência. E aí ele dá o exemplo que se não fosse necessário crer em Jesus para ser salvo, ele era o maior exemplo que ele seria salvo sem Jesus. E aí ele fala aqui um monte de coisa, que ele era isso, aquilo. E no final ele fala o seguinte: tudo isso que eu era, tudo, não vale nada. Paulo era, aí falando que ele era bem de vida antes, ele tinha bens, ele tinha uma posição social muito acima do normal, ele era fariseu, que era considerado muito entendido do evangelho, pessoa que entendia o mais alto grau ali dos judeus, de conhecer a lei mosaica. Ele era fariseu, ele fala que é judeu, hebreu de hebreu, ou seja, ele era ali realmente judeu, ele tinha todas as características. E depois da conversão, depois que ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele fala: olha, nada disso que eu dava valor, o meu status, a minha posição social, os meus bens, tudo que eu tinha, nada disso tem valor, nada. E ele fala uma palavra aqui que significa lixo, significa cocô de vaca, que é mais ou menos no grego que quer dizer. Ele fala que é refúgio. Tudo que ele considerava antes da conversão dele, que ele tinha de valor, que ele era, os bens, a posição social, ele fala: tudo isso para mim agora é refúgio. Chamou minha atenção dois aspectos, um do versículo 4 e outro do versículo 12, quando ele fala da confiança na carne, exatamente tendo por base todos os seus atributos, para dizer que ele podia fazer isso. Só que lá quando chega no versículo 12, ele fala: olha, prestem atenção, porque para que eu de verdade me tornasse quem eu sou por causa do Evangelho, eu tive que ser conquistado por Cristo. Ou seja, além desse esvaziamento desses pseudo-atributos que a gente tem, a gente vê muita gente aí nas igrejas, né? E aí o cara vai se intitulando, né? Bispo, arcebispo, apóstolo, hiperapóstolo, não sei mais o quê. E você fica pensando: poxa, mas Paulo, que era de verdade, né? Alguém que poderia se auto-intitular assim, não fez. O que está acontecendo nessa nossa geração de líderes, entre aspas? Será que eles foram conquistados por Cristo? Será que nós estamos sendo conquistados por Cristo? Nesse versículo 12 mesmo que o Dr. Marcelo falou, Paulo diz: eu ainda não alcancei a perfeição. Em algumas traduções tem outra palavra aí. Ele diz: vocês olham para mim e gostam de mim, tanto que vocês cuidam de mim aqui, mas eu não sou perfeito. E aí no verso 14 tem algo que a gente usa muito, as nossas canções trazem, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem consciência de que ele se encontra no processo de santificação, apesar de ser importante para a igreja de Cristo como ele era. Ele fala: eu estou prosseguindo para o alvo, eu continuo prosseguindo para o alvo. E aí no versículo 13 ele vem explicar didaticamente, volta um pouquinho, como é que ele prossegue para o alvo. E aí ele diz: esquecendo das coisas que passaram. Nós vimos aqui que muitos de nós não conseguem evoluir espiritualmente, caminhar na caminhada da vida cristã, porque nós estamos carregando o peso da culpa, o peso do pecado, de pecados dos quais nós já nos arrependemos muitas vezes. Aí Paulo diz o seguinte: me esquecendo das coisas que ficaram para trás e fitando os meus olhos nas coisas que estão diante de mim, ou seja, das coisas que eu preciso fazer e eu sei quais são, assim eu prossigo para o alvo, me esquecendo daquilo que ficou. Nós citamos aqui o profeta onde ele diz que Deus
que Deus faz com os nossos pecados? Ele passa uma borracha, e o próprio texto bíblico diz, né? A ponto de deles não me lembrar mais. Então, se você cometeu um pecado, ou viveu em pecado, ou esteve em pecado, ou está em pecado e hoje com o coração contrito e arrependido, e se você abandona o pecado, saiba que você deve prosseguir para o alvo, se esquecendo das coisas que ficaram para trás. Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Ele atrapalhou a propagação do evangelho no início do século, como poucos atrapalharam. E ele diz: eu me esqueço de tudo de ruim que eu fiz e fito os meus olhos e coloco os meus olhos no futuro. É lindo, né? Coisa maravilhosa, né? E aí, logo depois, se você começar no finalzinho ainda do capítulo 3, tem algo importante, quando Paulo se declara um cidadão do céu. Bonito demais, né? Ele diz: eu sou cidadão do céu. A gente ainda traduzindo isso aqui, diz: o passaporte dele era celestial. Paulo tinha consciência de que não era desse mundo, e ele poderia morrer, e se ele morresse, não tinha problema. Num certo momento do texto ele diz que vivia um dilema entre estar entre eles e continuar fazendo o que ele fazia, que era importante, ou morrer e estar com Cristo. Voltando lá no capítulo 2, ele vai dizer que morrer para mim é lucro, eu vou lucrar se eu morrer. Se a guilhotina passar no meu pescoço, isso para mim é lucro. Mas ele tinha consciência de que havia algo que ele ainda precisava fazer. E aí no final do capítulo 3 ele vem se declarar um cidadão do céu. A minha pátria, diz o apóstolo Paulo, é outra, não é essa. E às vezes a gente é apaixonado pelo lugar que a gente vive, pela casa que a gente tem, pela nossa cidade, pelos nossos amigos, até mesmo pela nossa família, que a gente ama tanto. Paulo entende isso tudo, mas ele diz: a minha pátria é outra. Ele compreende que é um cidadão do céu. Caminhando aí, capítulo 4, dos versos 2 em diante, Paulo vem novamente dizer, Geraldo, que os filipenses precisam se alegrar. Sim, e eles começam isso, nós falamos na última vez que eu estive aqui, ele fala da alegria, e aí ele fala de uma coisa que todos nós, em algum momento, a gente passa por isso. Alguém lembra sobre o que ele fala? Ansiedade. É interessante aqui, e agora, isso me impactou muito. Eu disse aqui na escola dominical que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e isso, depois que li e estudei, tem sido um desafio para mim. E digo por quê? Porque Paulo não faz uma recomendação aqui, ele não dá um conselho. Paulo quer dizer aqui que os cristãos não podem estar ansiosos, não devem estar ansiosos. Não é assim: olha, quem sabe, olha, se você está ansioso, tem uma saída. Não andeis ansiosos. Vocês que são cristãos, não andeis ansiosos. Vocês que são cristãos, não devem andar ansiosos, né? E muitos de nós pensamos assim: é porque Paulo não sabe o que eu estou passando. Se eu tivesse chance de ter uma conversa com ele, falar de todos os meus problemas, eu ia convencê-lo. Mas eu, com certeza, não estou passando por maiores dificuldades do que aquele povo daquela época estava passando. Existia uma feroz perseguição contra eles por causa do Evangelho. Paulo era o maior exemplo, estava preso por causa do Evangelho. E a perseguição continuava com outras pessoas. Então, na medida que aquela igreja de Filipenses ia pregando o Evangelho, eles também eram perseguidos. E Paulo vem dizer assim: ainda que vocês estão sendo perseguidos, ainda que vocês podem ser mortos por isso, ainda que tudo de mal pode acontecer com vocês, e isso estava acontecendo com eles, não é para você andar ansioso. Era uma ordem. E aí Paulo, e aí eu já vou terminando, fala 3 coisas que eles devem fazer para não andar ansiosos. A primeira coisa, alguém lembra? Orar. A primeira lição que Paulo dá é orar.
colocar os seus problemas, as suas aflições, aquilo que tem te deixado ansioso diante de Deus. Isso é remédio para a ansiedade, coração. E Deus vai resolver todos os problemas? Não. Não vai. Só que na medida que você orar, a segunda coisa que ele fala aqui, no versículo 8, você pode ler depois novamente. Ele fala mais lindos da carta. Ele fala no versículo 6 para você orar. No versículo 8, ele fala o que é para ocupar a sua mente. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei da outra vez. Não são pensamentos positivos, mas é você pensar em coisas boas. E o nosso tempo dá curto, nem dá tempo de ler. Então, primeira coisa, orar. Segunda coisa, ter os pensamentos em coisas que edificam. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Exatamente o contrário daquilo que a gente passa o dia olhando no celular, nas redes sociais, Instagram, Facebook, sei lá o que, TikTok, sei lá o que você olha, né? E última coisa, viver conforme a vontade de Deus para a sua vida. Se você fizer essas três coisas, orar, ter pensamentos bons que edificam e fazer a vontade de Deus na sua vida, você vai sentir paz. Isso quer dizer que a ansiedade vai embora. E uma paz que excede todo entendimento. Agora é o seguinte, Geraldo, essa reflexão aí da última aula, o tempo está voando, né? Mas quando você fala, eu sou muito ansioso, eu sou hiper ansioso, né? Então, mas eu tenho algumas conclusões objetivas para a minha vida em relação à ansiedade. Primeiro, ela navega na contramão da minha fé. Toda vez que eu deixo que ela ocupe os meus pensamentos, a minha caminhada na vida, a minha fé vai lá para baixo, eu me esqueço de tudo isso. Aí é bom ter um Timóteo perto, porque ele vem e dá uma sacudida, não, peraí, né? E vamos em frente. A outra coisa é que a ansiedade nos rouba a esperança. Ela rouba, ela violenta a esperança. Ela não chega de mansinho, não. Ela chega com tudo. E ela impede que experimentemos exatamente isso, né, que a gente falou agora. Porque essa paz que excede todo entendimento, ela não é circunstancial. Está tudo errado em volta, está tudo errado. Mas eu estou experimentando a paz que excede todo entendimento. Não tem suprimento, mas a paz que excede todo entendimento está comigo. Esse filtro, né, para a nossa caminhada, pensai e praticai. Pensai no quê? O Geraldo resumiu naquilo que a gente tem que pensar, a gente estudou na aula passada, mas não é só pensar, é praticar. Porque a ansiedade, ela tem que ser enfrentada com ações práticas. Ação prática, por exemplo, da gente não abaixar a cabeça, não ir para debaixo da cama, né, não fugir do enfrentamento à luta, porque nós não temos uma alternativa do desencorajamento. Paulo diz aqui o tempo todo, é alegria e coragem, é alegria e esperança, é alegria e amor fraternal, é alegria e prosseguir para o alto. Isso demanda ações. O nosso evangelho não pode ser um evangelho só teórico, né? Penso. Só para não ficar perdido ainda no começo do capítulo 4, no versículo 5, ele diz algo que falou demais ao meu coração. Ele diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida. E olha só, Paulo quer que a igreja de Filipos, que os irmãos queridos dele sejam conhecidos por serem moderados. E aí eu fiquei pensando nos exageros que nós cometemos na nossa vida, com um monte de coisas. Tem gente que é exagerado com coisa boa, mas exagera, passa do ponto. Já viu gente que no cuidado no amor à família, nós devemos amar a nossa família com todas as nossas forças, isso é exaltar o nome do Senhor, mas tem gente que passa do ponto. Tem gente que fica a vida inteira preocupado. Uma vez o pastor Samuel pregou aqui, se a igreja, ele dizia na pregação dele, bebe, fuma ou dança. E aí você fala, eu sou um cristão exemplar, porque eu não bebo, não fumo e não danço. Não lê a Bíblia, não. Aí Paulo vem e diz, ele não quer que essa igreja seja conhecida como uma igreja ritualista, ou como uma igreja que
que não faz um monte de... Não, ele quer que essa igreja seja conhecida como uma igreja moderada, equilibrada. Isso fala demais conosco, sobriedade a palavra, isso tem que falar ao nosso coração. Às vezes a gente se preocupa muito com outras coisas e muito com os outros, sem entender aquilo que é importante. Paulo traz uma receita para eles: seja a vossa moderação conhecida. E ele encerra a carta então com duas declarações muito importantes. Ele diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aí ele afirma: tanto sei viver honrado quanto humilhado, tanto sei viver em escassez quanto em abundância. E nós trouxemos aqui uma reflexão a respeito da dificuldade que é viver tendo muito. Às vezes a gente acha que é difícil apenas viver tendo pouco, mas quantas pessoas se perdem porque tem muito, perdem o foco da vida, perdem o prumo da caminhada porque tem muito. E Paulo diz: eu aprendi a viver tanto com fartura, eu sei, tanto tendo muito. E aí ele traz aquela declaração lá no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Também tão mal utilizada por tanta gente aí. Ele pode tudo o quê? Ele pode viver em qualquer circunstância. Está dentro do contexto que ele estava trazendo. Ele diz, e a gente trouxe aqui, não é que ele tenha permissão para fazer todas as coisas, é que ele tem possibilidade de suportar todas essas coisas. E ele termina dizendo: em Cristo. Não é de qualquer lugar que ele tira isso. Ele pode fazer essas coisas, todas as coisas, em Cristo Jesus. E aí ele diz que essa igreja se associou a ele, ou seja, virou sócia dele no ministério. Nós nos lembramos aqui dos missionários que caminham, que vão à frente, mas eles precisam de quem os sustente. E Paulo diz: vocês se associaram a mim, vocês foram sócios meus. E ele termina então a carta saudando os crentes da igreja de Filipos, e ele traz no versículo 22 algo que é muito importante para nós. Lá no começo ele falou sobre os irmãos, os da casa de César, e lá no verso 22 ele vem dizer: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E a gente conclui aqui que durante a caminhada de Paulo e durante o ministério que ele exerceu lá e o tempo que ele ficou lá, houve conversão. Aquelas pessoas que eram encarregadas de mantê-lo preso estavam saudando os irmãos da igreja de Filipos junto com eles. Isso traz para nós a conclusão de que houve conversão no meio dele. Muita gente foi atraída pelo Evangelho em razão do ministério de Paulo. Bem rapidinho, essa conversão e a progressão de tudo isso, né? Inclusive naquela... porque o Clarim falou muito bem, ele pregou isso aqui para todos. E aí a gente vê em Romanos 15, eu fui refletir um pouquinho, até sobre o que você falou, sobre os soldados pretorianos, alguns deles filhos de senadores, porque esses guardas eram da elite, então não eram quaisquer soldados que... E aí lá em Romanos, na carta aos Romanos 15, 5, 6, ele diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é reflexo daquele agir de Paulo, daquela possibilidade que ele teve de comunhão com essas pessoas, porque o Evangelho continuou sendo desenvolvido. A glorificação do Evangelho ultrapassou limites inimagináveis. Pessoal, essa foi um resumo, né? Esse foi um resumo, uma aula final para que a gente pudesse passar pelo livro de Filipenses todinho em 1 hora. É claro que não é possível, né, falar dos detalhes, da riqueza que o texto bíblico traz para o nosso coração, e nós gostaríamos de encerrar aqui esse tempo orando com vocês, agradecendo a cada um que esteve conosco, que viu em casa. Muitas pessoas mandam mensagens dizendo que estavam vendo em casa pela impossibilidade de estarem aqui. Agradecendo ao Dr. Marcelo, que atendeu o convite, esteve conosco. Geraldo foi um companheiro aí de estudos, né, durante esse tempo, e a gente sempre termina desafios assim, concluindo que foi muito melhor para nós, porque a gente sai diferente quando a gente mergulha no texto bíblico, quando a gente se depara com as verdades
do Evangelho, que transforma de verdade, né, que traz mudança de vida para nós. Se isso não acontecer, não tem sentido. E a gente espera que isso tenha acontecido com vocês também. Amém? Queria pedir ao Dr. Marcelo para orar para a gente encerrar esse tempo. Amado Deus de graça, de misericórdia, de amor e de paz, nós te agradecemos por esse ciclo extraordinário, Pai, de estudo desse livro que tem tantos ensinamentos, que tem tantos desafios, mas que acima de tudo contém a expressão maior do teu Evangelho. Obrigado a Deus pela vida do Arenilson, pela vida do Geraldo, pelo comprometimento que eles têm demonstrado, Deus, com as coisas do alto e não apenas por meio dessa ministração, mas ajuda-os, Senhor, ajuda-os a cada dia prosseguirem e prosseguirem em conhecerem o Senhor. Obrigado pela nossa comunidade, obrigado por esses irmãos que têm se disposto a aprender do Senhor. Obrigado por esse novo ciclo que será iniciado a partir de domingo que vem. Abençoa os professores, a todos que participarão. Fica conosco, ajuda-nos, Senhor, em nossas limitações, dúvidas, dores, mas acima de tudo, alegra-nos e encha-nos da verdadeira esperança que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.